ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo? É muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quinto. No episódio de hoje, vamos descobrir por que um brasileiro comum falou para a BBC avisar a Margaret Thatcher que o Brasil iria pagar sua dívida externa em cash. Hoje, vamos conhecer um dos maiores ataques ao meio ambiente e aos trabalhadores na história recente do Brasil. Hoje é o dia de conhecer Serra Pelada. Mas antes, um recado de nossos apoiadores. Primeiro, o SiteGuy.dev. Se você precisa de um site para o seu negócio ou a empresa que você trabalha está com um site para lá de ultrapassado, fale com o SiteGuy.dev. Eles vão resolver isso rapidinho. E se falar que veio daqui, ainda ganha um desconto. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje combina bem com o verão daqui. É o Naked Grape Pinot Grigio, da Arterra Wines, do Canadá. Canadá? Eles fazem vinho? Bom, este vinho tem aroma floral e é extra seco com toques cítricos. Custa R$60 lá no drinco.com.br. Vamos ver se é bom mesmo. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Com vocês, o seu repórter Ernesto Varela. São 6h30 da manhã aqui no garimpo de Serra Pelada. Os garimpeiros já estão indo em direção ao trabalho para encontrar o ouro. Só para contextualizar, a história de Serra Pelada dá para se dizer que tem suas origens em 1967, quando a Vale, então uma mega estatal, encontrou uma das maiores jazidas de minério de ferro em Carajás, no sudeste do Pará. Aí, para aquelas bandas, milhares de brasileiros foram em busca de emprego. E, como bônus da descoberta, a Vale também teve garantido o direito de exploração das áreas ao redor. Aí, em 77, surge o Projeto Garimpo, um programa do Ministério das Minas e Energia para incentivar a pequena atividade de lavra de gemas e metais preciosos na região. Isso fez com que aquele local, tradicionalmente formado por proprietários rurais, recebesse inúmeros aventureiros. Mas não foram os garimpeiros que acharam Serra Pelada, mas sim um criador de gado. Em dezembro de 79, na fazenda de Três Barras, de Genésio Ferreira da Silva, sua esposa encontrou uma pedra amarela aos pés de uma bananeira no riacho da Grota Rica. Encantada, a levou para o marido. Nenhum dos dois sabia exatamente o que era. Genésio foi então para Marabá para descobrir o que aquela pedra era. Bingo! Ouro! Rapidamente, Genésio encontrou uns 30 garimpeiros na cidade e os levou para sua fazenda. Durante 2 semanas foram extraídos mais de 30 quilos de ouro. Mas é aquela coisa, né? Gritou ouro, aparecem pessoas até do bueiro. Na primeira semana de 1980, 1.000 garimpeiros apareceram no local. Como era muita gente, foi difícil de organizar, muita gente espalhada. Um garimpeiro resolveu então subir uma colina de 150 metros e tentar a sorte ali. Primeira picaretada, 3 quilos de ouro. Isso era março de 80. 3 dias depois, outros 5.000 garimpeiros apareceram. E em apenas uma tarde, depenaram toda a vegetação da colina, transformando-a na Serra Pelada. Gente do céu, eles surgiram da onde? Esses garimpeiros. Ah, Os garimpeiros a parte vinha de Marabá, de outras cidades. Né? A notícia entendi, mas eles não eram obrigatoriamente garimpeiros, eram pessoas que... pessoas comuns, tinha né? Padeiro, tinha... Que falaram, vou tentar a sorte garimpando. Tem ouro lá, vou garimpar. Tá. Né? Não é que existe uma profissão garimpeiro. Não, mas... Deve existir, né? Depois que o cara fica passando mas... 10 anos fazendo garimpo, ele deve se tornar um garimpeiro. Efetivamente, assim, eles não saíram de outro lugar para ir garimpar lá, assim. Eram pessoas comuns que fecharam um negócio, médico, padeiro, engraxate, qualquer lugar. E pessoas do Brasil inteiro, né? E o Genésio ficava com uma parte? Ficava, vou falar disso em frente. Tá. A Vale mandou sua subsidiária Doce Gel de Geologia, intervir. Afinal, era dela os direitos de exploração. A galera olhou pro coxinha que foi lá e disse, Foi também nessa época que surgiram as Adeus Mamãe, escadas precárias onde os garimpeiros subiam e depois desciam carregados de pedras para serem lavadas em água e mercúrio. Quando você olha as fotos, parece que elas eram feitas de gravetos. E pior, eles colocavam meio que uma em cima da outra para ir até o topo. Deus mamãe mesmo. Eu lembro dessas cenas, assim, das escadinhas. Parecia uma coisa muito pouco segura mesmo. E a galera tava ganhando dinheiro. Num dia ruim, um garimpeiro fazia entre 10 e 15 mil reais. Num dia bom, 300 mil. E 30% disso ficava com o Genésio. Com a grana rolando solto, no fim de junho, outros 30 mil garimpeiros chegaram ao local. Era uma zona absoluta.
Aí o governo resolveu intervir. João Batista Figueiredo designou o Major Sebastião Curió, aquele carniceiro do Araguaia e da Operação Condor, que a gente já contou aqui. Ele foi designado para tomar conta do garimpo. E ele foi escolhido, claro, por ter experiência na região. A estrada que ele construiu para caçar, torturar e matar os guerrilheiros do Araguaia era usada para ir até Serra Pelada. Que horror. Curió é aquele cara que foi homenageado há pouco tempo, né? Ele mesmo. E Curió chegando. A primeira coisa que fez foi tirar a comissão do Genésio. Expulsou as mulheres do local e proibiu o álcool. Também obrigou os garimpeiros a diariamente assistirem ao hasteamento da bandeira brasileira enquanto cantavam um hino nacional. Mó climão de quartel. Ele também levou seus brothers do Araguaia para serem os seguranças, todos portando fuzis. Mas espera aí, o governo podia fazer isso? Não era na fazenda do Genésio? Mas na época, na lei de exploração de garimpo, era quando... É igual petróleo. Entendi, o que está embaixo da terra não é da pessoa, não é da pessoa, é do governo. Isso. Tá, entendi. E o Curió fez o que sabia melhor, né? Torturar pessoas. Em caso de violação das regras, tipo alguém ser pego com bebida ou tentando roubar alguma coisa, ele levava a pessoa até a praça central do garimpo, raspava a cabeça, batia com um pedaço de pau e coisas do gênero. Que beleza. Para evitar os roubos, o governo determinou que a Caixa Econômica Federal comprasse todo o ouro com preço acima do mercado mundial. Afinal, não valeria a pena tentar contrabandear se ali eles recebiam mais. E eles pagavam em nota na hora, cash. Isso não faz o menor sentido pro governo. Não faz. Sim, tipo... Nossa, vamos lucrar com o ouro de Serra Pelada. Vamos pagar mais do que o preço mundial para essas pessoas. Mas tem uma explicação para isso, porque na época a gente vivia a hiperinflação, entendeu? Então eles supostamente pagavam mais, mas o ouro era no final do mês estava tudo bem. Tá tudo certo. E o local foi crescendo, né? Tinha a Caixa Econômica, os Correios, médicos, igreja, e os familiares do garimpeiro chegaram nos arredores. E aí o Figueiredo deu a ordem para Curió queimar os barracos dos familiares. Mas ele, malandrão, fez justamente o contrário. Chegou lá, ajudou a organizar e fundou uma cidade, Curionópolis. Segundo ele, era porque as pessoas gostavam muito dele. E ele nada teve a ver com isso. E a verdade é que ele virou um coroné. Ele criou uma cidade com o nome dele. Ele criou uma cidade com o nome dele. Você já pensou em ter uma Danilópolis? Não pensei ainda, né? Mas é uma ideia. Fica aí. Fica ideia? Fica ideia. Tá bom. Ele também criou os donos de barranco. Basicamente, ele loteou o morro em espaços de 3x2 e foi dando para as pessoas. Essas pessoas contratavam então os garimpeiros e os formigas para tirarem o ouro. Os formigas era aquela galera que subia e desciam as adeus mamães. Aí chegou o capitalismo já, né? Capitalismo. Já estamos lá com os caras explorando a mão de obra alheia. E a galera tava enchendo o cu de dinheiro. Um dos garimpeiros foi até Marabá para pegar um voo para o Rio, pois queria visitar a família. Não conseguiu, então resolveu alugar um avião só para ele. E a galera gastava tudo. Hoje são poucos os garimpeiros que realmente ficaram ricos. Quem ficou rico de verdade foram as mulheres das boates ao redor, tipo a boate Amadamante ou Bagdá. Assim, né? Porque a prostituição, quando tem garimpo, é pesada. Ferve. Eram nesses locais que eles gastavam todo o dinheiro. E tinha um incentivo do Curió também, né? Que apesar dele proibir as mulheres, ele passava filmes pornôs todas as sextas-feiras na Praça do Garimpo. Que coisa nojenta. Aí um bando de homem garimpando, vendo filme pornô. Que coisa mais asquerosa pensar nessa cena de um monte de homem numa praça. Todos meio cheios de lama. Caraca. Tem uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que apesar de toda essa estrutura, uma coisa que não tinha na cidade eram banheiros públicos. Então a cidade era um merdação total. Gente do céu. E pessoas horny na praça pública, talvez até se... Ai, que horror. Melhor não pensar nisso. Não tô pensando. Pensei já. Droga. Ao fim de 81, os depósitos de ouro na superfície se esgotaram, sendo necessário adequar o local para prorrogar a garimpagem manual. A Vale, achando que ia ter uma parte da brincadeira, foi lá e fez a terraplanagem de Serra Pelada, mas continuou sem nada. Não é que a Vale esteja em má situação, né? E no auge do sucesso de Serra Pelada, Curió se elegeu deputado federal pelo PDS em 82. Enquanto os garimpeiros cavavam empapados numa água cheia de mercúrio, o governo determinou que Serra Pelada seria fechada em 83. Curió juntou a cooperativa dos garimpeiros que havia criado e bloqueou estradas no Pará. Aí o Figueiredo foi obrigado a retirar a ordem. E cabe dizer aqui que antes de determinar o fechamento, o Figueiredo visitou o local e foi carregado nos braços dos garimpeiros. Acho que isso explica porque ele mandou fechar, né? É porque ele gostava mais do cheiro dos cavalos do que o cheiro do povo. O povo pegou ele e falou, fecha essas desgraças aqui.
Eu acho que devia fechar mesmo Serra Sim. Pelada. Sim, devia ter sido contra. Nunca devia ter existido Serra Pelada. Mas o Curió é um filho da puta, né? Desculpa falar. Muito. Assim. E se em 83 o local atingiu o ápice de produção com 17 toneladas de ouro, em 84 eles tinham um buraco de 200 metros de profundidade e só retiraram 3,9 toneladas. E isso foi meio que o fim, já que com essa profundidade não tinha mais como fazer garimpagem manual. Basicamente, em 3 anos, 4 anos acabou tudo. Eles acabaram com uma montanha de 150 metros e criaram um buraco de 200 metros. Em 4 anos. Uhum. Foi de 80 que ela de achou. 80, isso aqui é 84 assim. Também em 84, a cooperativa de Curió fica sendo a única entidade responsável pelo local, o que detonou uma onda de assassinatos, corrupção e coisa que militares entendem bem. Ainda mais que Não, Danilo, não fala assim. Né, Os verdade, militares não pode. mandam uma nota de repúdio contra você, ameaçando alguma coisa. E ainda mais que a atividade garimpeira não era mais permitida ali em Serra Pelada. A coisa estava tão feia que em 87, uma comitiva de moradores foi a Marabá pressionar as autoridades locais para ajudarem na retomada das permissões de atividades garimpeiras. Ao ouvirem um não, eles bloquearam a ponte da BR-155. O governador então mandou desobstruir a ponte e a polícia e o exército foram lá e atiraram em todo mundo com metralhadoras e fuzis. 79 morreram. 79 pessoas? 79. Esse episódio é conhecido como Massacre de São Bonifácio. O exército brasileiro continua sendo muito bom no que ele faz melhor. Matar brasileiros. Matar brasileiros. Em 88, Curionópolis se tornou oficialmente um município. E em 91, o governador do Pará cria a cidade de Eldorado dos Carajás, um desmembramento de Curionópolis. E essa cidade recebeu muitos garimpeiros desenganados, que se juntaram ao MST. Afinal, naquela região estava cheia de gente sem trabalho e sem terra. E Eldorado dos Carajás, palco do massacre de 96, é fruto direto de Serra Pelada. Mas essa história eu vou contar em breve, tipo um Serra Pelada 2, o esmagamento do povo nunca acaba. Aguardem. Senhor. Em 91, Collor libera a garimpagem no local, mas volta atrás em 92. Com isso, o buraco se enche de água contaminada com mercúrio e vira um grande lago tóxico. Em 96, no clamor do massacre de Eldorado dos Carajás, garimpeiros invadem áreas embargadas e lá veio o exército e a polícia para baixar o cacete. E aí a polícia do Pará virou interventora no local. Então, basicamente, não justifica mais ter tanta gente no local que está totalmente contaminado porque não tem ouro suficiente lá. Mas as pessoas ainda querem ir lá e tentar a sorte um pouco. Sim, ainda tem a lenda que existe ainda muito mais ouro embaixo lá, que tem que chegar lá. E também tem a coisa do, assim, para uma pessoa, sei lá, 5 quilos de ouro é uma quantidade de ouro brutal, entendeu? Sim. O que não faz o menor sentido em termos de tonelagem para o Estado brasileiro, mas para uma pessoa pode ser a diferença, né? Eu detesto garimpagem, gente. Garimpagem é meio velho demais, né? Uhum. Em 2002, o Congresso libera garimpagem no local. E a treta explode com sindicatos, com a cooperativa do Curió e outras, que a do Curió chamava Cooperativa de Mineração de Garimpeiros de Serra Pelada. E ela foi responsável pelo assassinato de vários sindicalistas rivais. É uma milícia. Uhum. Em 2007, a mineradora canadense Colossus Minerals faz acordo com a cooperativa de Curió e anuncia que vai reativar Serra Pelada. Entre 2007 e 2011, a empresa montou uma mega infraestrutura com um túnel de 400 metros de profundidade para ter acesso aos depósitos subterrâneos de ouro que estimavam haver. Mas aí, em 2012, a Colossus e a cooperativa são acusadas de corrupção, o que protelou a tentativa de extração. Jura? Corrupção? Né? Na extração de ouro? No pois Pará? É. Nunca. Em 2013, a Colossus pede falência e a cooperativa entra em intervenção judicial acusada de desvio de dinheiro, evasão e contrabando de ouro. Chocada. Aí, em 2014, Serra Pelada é oficialmente fechado. E, em seu período de vida, Serra Pelada rendeu 48 toneladas de ouro, que em cotação de hoje vale mais ou menos 148 bilhões de reais. Bilhão. Quase o trilhão do Com beijo de bananada. Mas assim, cabe dizer que eles cavaram, fizeram esses túneis, mas eles não acharam ouro, eles acharam platino, umas coisas lá que se fundisse poderia virar um ouro de baixa qualidade. Então assim, mas não platina procede. Vale mais que ouro. Não, mas assim, não é platina. É platino, é uma outra... Eu esqueci o nome lá, eu não anotei o nome do mineral lá que eles acharam, mas tinham 2 que se fundisse dava para fazer um ouro, mas era ouro de baixa qualidade, não 18 quilates, igual estavam achando.
denúncia aqui que Danilo não é um bom geólogo. Não sou. Preciso falar 2 coisas. Em 2000, Curió foi eleito prefeito da cidade. Antigamente o cargo era ocupado só por seus amigos. E ele foi prefeito do local até 2008. Uma das suas primeiras e mais controversas ações foi a demissão de praticamente todo o corpo funcional de Curionópolis, inclusive concursados estáveis, sob a alegação de estado de emergência. E ele também criou grupos de limpeza, que deveriam se livrar de pessoas indesejáveis. Em 2012, acusado na comissão de verdade, Curió virou persona não grata na cidade, que discute até hoje ainda a mudança de nome. Nossa, demorou, né? Tipo, você nasce em Curionópolis, você nasce com o nome do Curió no seu gentílico. Pois é, né? Pelo amor de Deus, que desespero. E a maior parte dos garimpeiros ganhou muito dinheiro, mas gastou tudo. Muitos ainda estão por lá esperando a reabertura de Serra Pelada para ver se ainda consegue sair com algum dinheiro depois de quase 30 anos, né? Porque tem muita gente que fala, pô, eu abandonei tudo, como é que eu vou voltar para minha cidade? Fui garimpar em Serra Pelada, todo mundo sabe que tinha muito dinheiro, eu vou voltar pobre. Então eles estão lá esperando. Eu acho que eles, na verdade, agora já moram lá. Depois de tanto tempo, são 40, desde 80. Sim, né? mas eles falam que querem ir embora, eles estão esperando a reabertura para tirar algum dinheiro e voltar. Nossa, difícil. E um caso é a Raimunda, né, que depois da morte do seu marido, ela foi para Serra Pelada, se disfarçou de homem para garimpar, porque a mulher era proibida, e depois que as mulheres podiam ficar ali na região, ela começou a vender quentinhas. E ela tá lá ainda, esperando a reabertura do garimpo. Mas ela tá fazendo um bom dinheiro com as quentinhas. Ela fez na época, mas não tem mais nada, assim. Ela mora numa choupana. Entendi. A Raimunda não tá em boa situação. Não. E uma parte dos garimpeiros ainda processa o Estado brasileiro, responsável pela área na época, pelas condições subhumanas de trabalho. Mas quem ganhou muito dinheiro mesmo foi o Curió, seus asseclas e muita gente graúda do governo milico ditador da época. E aí, Camila, o que você acha disso? Acho um conto clássico, na verdade, assim, é o que está acontecendo hoje na África, né? É o que acontece no Brasil, a mineração no Brasil é brutal, ela vide Brumadinho, né? Vide Minas, todas as barragens que estouram. Assim, as empresas tomam poder em algum momento, nesse caso foi uma empresa, pessoa física, né? Quase, o seu Curió. Mas é porque também foi grande parte do que passou foi durante o regime militar, né? Se você for pensar. 80? Começou em 70 e pouco, né? Que acharam. 80, acharam em 79, dezembro de 79 e 80 começou a exploração. De 80 a 85, que foi o grosso da exploração, foram os últimos anos do regime militar, né? Sim, aproveitaram para encher. Então, aí eles caras que mandavam, não tinha muito o que fazer, né? E tinha uma coisa meio circense também em Serra Pelada, né? No material que eu vi, você tinha lá a Rita Cadillac, que foi lá fazer show. Tem um vídeo muito engraçado do Almir Rogério cantando o Fuscão Preto com os garimpeiros, assim, lá no garimpo. Tem essa do Figueiredo lá. Aí, assim, a mídia estrangeira ia muito lá, até engraçado, porque eu citei no começo lá, assim, o repórter da BBC pergunta para um garimpeiro lá, você quer mandar alguma mensagem e tal, não sei o que, ele fala assim, avisa lá, dona Margaret Thatcher, que a gente tá tirando dinheiro aqui, vamos pagar em dinheiro a dívida externa no Brasil. Sendo que nem era com a Inglaterra. Nem era com a FMI, né? Mas enfim, mas era um senhorzinho lá, tipo, tava feliz. Tava feliz. Porque ele tava ganhando dinheiro. Faz sentido, porque é tipo uma quantidade de dinheiro brutal pra uma gente miserável, né? Sim. E assim, eu lembro muito das imagens de Serra Pelada, essa coisa que aquelas montanhas... Aquelas formigas humanas, né? Andando era uma montanha de barro vermelho e milhares de pessoas se espremendo naquele lugar, assim, era surreal aquilo, era um monte de formiga humana mesmo. E para finalizar, eu dou a recomendação de um documentário que tem no YouTube, que chama Serra Pelada, a Lenda da Montanha de Ouro, é muito bom. Tem também o podcast GeoPizza, que fez um episódio de quase 3 horas sobre o tema. Tem o livro do Sebastião Salgado, que foi lá em 86 e é bem impressionante. E claro, tem Os Trapalhões em Serra Pelada, um clássico. Eu amava esse filme, mas eu imagino que ele não tenha envelhecido bem, não sei. Muito provavelmente não. Eu assisti em 1980, 90, sei lá. Eu não lembro de quando eu o era filme, criança quando era eu assisti. Sessão da tarde eterna. Enfim, Camila, e aí? O que você achou de Serra Pelada e sua história? Achei horrível, para variar. Tipo, achei assim, claro que essa coisa de correr atrás do ouro...
ela tá... Milenar, né? Tá na história do ser humano. Tipo, o cabeça de vaca lá, nada mais é do que 1600 estava fazendo exatamente a mesma coisa. Tipo, procurando o Eldorado, né? O Tutankhamara levava... Tutankhamara tava buscar o Eldorado, buscando as pessoas no meio da site. Tá falando de vários episódios nossos, assim. Ou seja, tipo, essa coisa de buscar esse dinheiro fácil, né? Essa quantidade de ouro absurda, né? O petróleo, o ouro, esses minérios que são super valiosos, né? Nióbio não é tão valioso, tá? Tá na história do ser humano, assim, essa coisa da garimpagem. O problema é que a garimpagem, ela é um absurdo do quanto ela estraga o meio ambiente. A gente precisa de metais, isso é um fato. Assim, se você olhar em volta, tipo, os nossos prédios precisam de ferro, a gente precisa de metal, a gente depende de metal. Mas, assim, já estava na hora de, talvez, parar de escavar dessa maneira e pensar em formas mais razoáveis de chegar a esse metal. Também conhecido como reciclagem. E ouro ninguém precisa, né? Tipo, ouro não é uma coisa que tenha utilidade real. Não que eu saiba. Deve ter, talvez, tem, alguma. Com certeza, mas só... Pra precisão, talvez. Só pra ficar no Banco da Inglaterra. Mas na verdade ele não é, tipo, só é uma coisa brilhante. Mas eu imagino que a carga, se tiver uma utilização real pro ouro científica, tal, ou industrial, ela deve ser super pequena perto do que é vendido, comercializado em joias, ou em termos só de ficar guardado mesmo em lingotes que valem mais do que dinheiro, né? Já diria Silvio Santos. Agora sim, uma coisa que também eu entendo que foi uma coisa que aconteceu muito rapidamente, que foi aquilo, né, que você falou, tipo, tinha 30 caras, tinha 1.000 caras, tinha 5.000 caras, tinha 30.000 caras, né, tipo, foi uma coisa meio... O todo no final, ali do seu ciclo de vida, né, útil ali, 84, 85, tinha 80.000 pessoas, né? Então, é tipo uma cidade pendurada num morro, né. Agora, eu entendo que seja difícil de organizar todas essas pessoas, mas assim, mais uma vez, o exército brasileiro se mostra... O que Na verdade, assim, é um misto de incompetência com oportunismo, né? Porque o Curió ficou bem rico. Exatamente. Sempre foi um misto de incompetência com oportunismo. E muita corrupção. Sim. Agora, não estou falando isso, não afirmei nada, porque se o Omar às vezes recebeu aquela cartinha, imagina nós. Você some, não recebe carta. Eu não vou assumir, porque eu tô longe. Muito longe. Até aí, Operação Condor. Não na Alemanha, né? Eu quero ver um brasileiro entrar na Alemanha para assumir com alemão. Uhum. Tá, então é isso. Eu acho que o exército brasileiro demonstra mais uma vez o que é. Sempre. Bom, agora uma pausa e voltamos para os recadinhos. Aqui na Cava existem aproximadamente 4.000 barrancos. Um barranco é uma região que eu vou mostrar para vocês, ó. Aí, companheiro, tem 2 metros de comprimento por uns 3 de largura. E custa aproximadamente uns 350 milhões, ou seja, vai dar uns 50 milhões por metro quadrado. Ô, companheiro, tá encontrando ouro aí? Tô. Tá mesmo? Muito? Muito. E pra onde que tá indo todo esse ouro? O Palácio do Planalto, em Brasília. Eu também não sei. Camila, se alguém foi lá garimpar em Serra Pelada e quer contar a história pra gente, como faz? Se alguém for garimpar em Serra Pelada e quiser contar a história pra gente, grava um áudio e manda por e-mail no contato@muitopior.com.br, ou talvez possa mandar pelo comentário do site muitopior.com.br, ou também pode mandar como comentário do YouTube ou qualquer uma das nossas redes sociais, que são 2, na verdade, Facebook e Instagram. Muito Pior. E primeiro um salve para os nossos novos ouvintes, o Mega Had, o Robson Cisa, o Eduardo Zaneski e Danilo Felipe. Alguns comentários agora. O CFO Souza falou: Oi, vocês poderiam falar também da tragédia de Vila Socó. Nunca ouvi ninguém falar. A gente já fez, tem um episódio lá. Vai no nosso site, visite os melhores agregadores, ou no YouTube. Procure por Vila Socó que você vai encontrar. Ok. Eu acho que esse CF Souza é uma menina. Bom, enfim. O Mega Radic, né, que chegou agora também, falou sobre a Clara Nunes. Elis Regina leva fama, mas para essa é a maior cantora da história do Brasil. Clara Nunes é uma das maiores cantoras do Brasil, mas Elis Regina leva fama mesmo. Mas assim, dá pra ter merecida, várias, né? Fama da Elis Regina é merecida. Dá pra ter mais de uma grande cantora no Brasil, né? Agora sobre o nosso último episódio, o Palace 2, a Andrea Cubas, a Caramba Caraô, falou que
Ela acompanhou toda a história e desfecho e ela fica chocada com as pessoas que faleceram por decidir voltar por motivos tolos. Morte estúpida. Concordo. O Danilo ficou chocado também. Eu queria dizer que ele não ficou falando no episódio, mas ele ficava, gente, como que as pessoas voltaram? Depois, assim, ele ficou uns dias ainda pensando sobre isso. O Fernando José falou que esse desarmamento tem a ver com o tipo de material utilizado, somado com desleixo na execução da obra, com o passar do tempo, que vai oxidando os ferros e com qualquer movimentação motivada por ventos ou tremor na terra acabou caindo. E os professores falavam na faculdade que teve um engenheiro que se matou porque não levou em consideração a ação do vento em determinada ponte que fazia parte de uma estrada. Caiu uma ponte lá no Paraná esses tempos também, né? Teve um também, acho que na década de 90, que caiu na BR, assim, né? Na verdade não foi na década de 90, foi tipo, faz nem 10 anos. Não, faz bastante tempo. Não, na BR-116. Sim, que caiu uma ponte. Foi em 2000 e pouco. Foi em 2000 e pouco. Acho que foi antes. Mas não, foi depois, porque eu já estava em São Paulo fazia tempo. Eu acho... que bom ter um especialista, né? Pra falar pra gente. Mas sim, os caras falam que a execução foi mal feita, foi meio a toque de caixa, mas eles usaram materiais de péssima qualidade também pra economizar. Aquela coisa, né? O cara quis economizar pra ganhar mais dinheiro, só deu merda. Tem mais edifícios assim no Brasil, com certeza. Sim, sempre tem. E tem os que contam com a sorte, né? Sobre um episódio do Belchior, a Jane Lynn Joplin disse que morreu de rir da parte da Yoko Ono. Nossa, eu não lembro qual que é a parte da Yoko Ono. Eu também não lembro. Deve ser por causa da Edna, ela é meio Yoko Ono. E adorei esse episódio. Ela achou curioso como o Belchior foi um dos maiores nomes da música brasileira e um total anônimo, né? Pelo menos tentou ser. Acho que ele nunca conseguiu ser muito anônimo, só no Uruguai mesmo, né? Mas sim, ele tinha uma cara conhecida, não era desconhecido. Mas ele também não era um super pop, né? Tipo, tem alguns cantores que são ultra pop, ele não é tanto. E ela pediu mais episódios sobre ícones da MPB. Próxima semana. Né? Uhum. E para finalizar, para fechar aqui sobre o caso Aragão, a Yardena Sherry disse que, meu Deus, isso é uma creepypasta, lenda urbana brasileira conhecidíssima, mas vocês tratam como fato, não avisam que é ficção. Já tem gente demais acreditando em bobagem. O YouTube não precisa desse tipo de conteúdo fake. Ixi, acusou você de fake news. Né? E não diga que foi o tom debochado que dá a entender que se trata de história e não história. A gente não divide mais história não e história existe mais jeito. Isso também, né? Fica a dica aí. Pois todos os vídeos do canal tratam de fatos. Este, no meio de tantas histórias verdadeiras, vai passar como verdadeiro também, a não ser que haja um disclaimer. Em minha defesa, eu quero dizer que o Bebê Diabo também não se trata muito de A gente já fez fato. sobre lenda urbana, a gente já falou do Bebê Diabo. São, assim, e acho que dentro do episódio a gente deixou bem claro que tinha o conteúdo lendístico da parada, assim, então, enfim. Mas eu acho que talvez valha a pena colocar na descrição do vídeo, que é uma ficção, uma piada. Sim, então. Talvez valha. Acho Obrigada que... pelo seu comentário, Ardena. O comentário tá valendo, assim, acho tá que valendo. É bom pra gente prestar atenção, tipo, quando for uma coisa assim que seja lenda, a gente fazer uma marcação ali na descrição pra ficar mais claro. Vamos fazer isso. E aí, falta ainda falar de quem? De quem? Do Giancarlo. Giancarlo escreveu pra gente, gostou dos últimos episódios, e eu tô preocupada porque o Mar ainda não apareceu. Giancarlo, eu falo com você por e-mail, mas cadê o Mar? E é isso, boa semana. Semana que vem estaremos de volta. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.